Já o Germán dá uma cutucada e pergunta se o Edgar também falou que está saindo mais dinheiro do que o normal, além do que ele paga. O Otávio pergunta se ele tem certeza do que está falando. É aí onde o Germán fala tudo e diz que o Edgar está roubando o dinheiro dele e que ele quer dar uma checada na contabilidade e o Edgar não deixa de forma alguma ele olhar isso. O Otávio pergunta o que ele está querendo dizer e que duvida que eles estejam fazendo isso, porque eles são funcionários leais a ele que faz muitos anos que eles trabalham com ele. Tudo começa quando o Otávio está revoltado com a Fernanda e então ele diz ao Carmelo que eles não podem baixar a guarda para essa mulher, se referindo a Fernanda, e diz que dessa vez, mais do que nunca, a Fernanda Linhares tem que morrer. Já o Carmelo fica radiante de felicidade e fala que isso será um prazer para ele matar a Fernanda, basta ele apenas dar uma ordem. O Otávio pergunta se ele está ficando doido, porque esse será o pior momento para que eles façam isso, porque todo mundo viu eles com vários homens armados na terra dela e que se isso acontecer, eles serão os primeiros a ser suspeitos. O Carmelo, doido para dar um pipoco na cabeça da Fernanda, pergunta então o que é que eles vão fazer, se eles vão esperar a Fernanda prejudicar eles mais ainda. O Otávio diz que eles não podem fazer isso agora e que já arrumou uma maneira de controlar tanto ela quanto aqueles fazendeiros por enquanto. E assim que chegar o momento certo, eles vão se vingar da Fernanda. E o Carmelo apenas fica observando tudo. A Fernanda, o Luiz e a Joana estão jogando baralho e planejando a vingança, mas a Joana pergunta como ela acha que vai conseguir provas contra o Otávio, mas o Luiz deixa bem claro que ela tem que ir atrás de justiça e não de vingança. A Fernanda responde que justiça para ela de verdade seria o Otávio perder aquilo que ele mais ama e da mesma forma que morreu o amor dela, o Santiago, e afirma que justiça seria que ele arcasse com todas as injustiças que ele faz as pessoas passarem e pagar tudo com a mesma violência que ele fez ela passar, e mesmo assim isso não seria suficiente. Então a Fernanda se levanta, joga o baralho na mesa e vai embora. E logo após a Joana observar a Fernanda indo embora, ela fica muito preocupada com ela. O Luiz fica meio que confuso e diz a Joana: você viu? Por fim, ela sabe que precisa de provas antes de sair por aí fazendo loucura e que talvez com alguma sorte ela vá se acalmar um pouco mais. A Joana, por sua vez, diz que acha que ele também é outro louco e diz que é óbvio que, embora ele tenha muitas mulheres e que claramente ele não entende elas e do que elas são capazes de fazer. Já o Edgar está reclamando do Germán ao Otávio que ele quer pagar mais aos pecuaristas e alerta que isso vai gerar um grande aumento nas despesas, mas o Otávio diz que vai dar um jeito de resolver isso. O Germano, por sua vez, entra na sala e interrompe os dois e diz que achava que ele estaria lá sozinho e pergunta ao Otávio se ele pode falar com ele a sós. Então ele manda o Edgar vazar e depois o Otávio questiona o Germán que ele está querendo pagar mais dinheiro e não está gostando dessa ideia. Já o Germán dá uma cutucada e pergunta se o Edgar também falou que está saindo mais dinheiro do que o normal, além do que ele paga. O Otávio pergunta se ele tem certeza do que está falando. É aí onde o Germán fala tudo e diz que o Edgar está roubando o dinheiro dele e que ele quer dar uma checada na contabilidade e o Edgar não deixa de forma alguma ele olhar isso. O Otávio pergunta o que ele está querendo dizer e que duvida que eles estejam fazendo isso, porque eles são funcionários leais a ele que faz muitos anos que eles trabalham com ele. O Germán diz que sim e que ele está abusando do cargo dele e que garante que ele só precisa acessar a contabilidade da empresa e ele vai mostrar tudo a ele que o Edgar está lhe roubando. O Otávio diz que fica agradecido pelo que ele está querendo fazer por ele e o Germán diz que ele que é muito grato a ele porque o que o Otávio fez por ele ninguém faria e afirma que se não fosse ele e a Letícia, a família dele estaria na rua uma hora daquela e ele não pode permitir que os outros roubem ele.
O Otávio diz mais uma vez que se sente agradecido pelo que ele está fazendo e fala que isso é um assunto muito delicado e que ele mesmo, pessoalmente, vai investigar tudo o que ele disse. O Germano, por sua vez, diz que tudo bem. Já o César entra no restaurante do Luiz com sua mochilinha e se senta e pega na sua correntinha e fica imaginando os acontecimentos. Já a Candela e a Rosalinda ficam felizes em ver que tem pessoas novas na cidade. A Candela vai até a ele e pergunta como pode lhe ajudar. Ele apenas responde que deseja uma cerveja bem fria. Depois ela observa que ele tem um chaveirinho pendurado na calça e diz que esse tipo de chaveiro é muito raro para um homem como ele. E pergunta se ele significa ser de alguém muito especial. O César coloca as mãos no chaveiro e pergunta se ela pode trazer apenas a cerveja, por favor. A Candela, por sua vez, sai para ir buscar e nesse momento a Miriam vem chegando e vê o César e ela fica intrigada que conhece ele de algum lugar. A Candela diz que ele tem um gênio de demônio e a Miriam pergunta o que foi que ele pediu. Ela responde que ele pediu uma cerveja. A Miriam vai buscar e entrega a Candela para que ela vá até lá e entregue a ele. É aí onde ela olha novamente para ele e se pergunta de onde foi que ela já viu ele. O Germán está discutindo com Otávio e diz que ele tem que pagar bem todos os pequenos com justiça e que ele tem que cumprir com a promessa dele e pede o seu apoio. O Otávio responde que ele não deveria ter prometido nenhum dinheiro a mais porque ele não estava autorizado a fazer isso e avisa para ele não agir dessa forma novamente sem antes a aprovação dele. O Antônio, nesse momento, entra e diz que a secretária dele falou que ele poderia entrar e fala que ele está trazendo notícias sobre o roubo do gado e a queima do caminhão na rodovia. E depois ele fala que os donos abriram uma reclamação contra a empresa e ameaça levar ele até a capital para exigir justiça se ele, o Antônio, não tomar providências imediatamente. O Otávio diz que esse povo está brincando com fogo e que eles são totalmente abusados. O Germán, por sua vez, toma a voz do Otávio e diz que acredita que seja até melhor que haja uma segunda investigação para que assim eles venham poder provar que eles não tiveram nada a ver com isso. Mas o Otávio, com o rabo na ratoeira, ele rebate e acredita que aqueles fazendeiros, eles que estavam por trás de tudo o que aconteceu com Rafael e até mesmo com ele, com o Otávio. O Germán diz que duvida porque eles são pessoas honestas e apenas estão tentando ganhar a vida. O Antônio diz que pensa exatamente como o Otávio e esses povos são os ressentidos que estão contra a empacotadora e que eles têm que pôr um ponto final nisso e já. O Germán diz que isso não seria bom promover o enfrentamento. Só que o Otávio diz que não vai permitir que nada e nem ninguém venham se meter com ele e nem muito menos com a sua família. E o Germano, por sua vez, fica cagado. A Fernanda, a Joana e a Sandra estão na cozinha preparando uma refeição e conversando sobre o problema com o Otávio. A Clara logo em seguida entra com os dois primeiros convidados e pede desculpa por não poder ficar porque vai sair com o Davi. E já o Gabriel diz que é muito melhor ficar porque ele gosta muito da comida da Sandra. A Sandra, por sua vez, fica totalmente feliz com esse comentário. O Otávio está em seu escritório olhando a fotografia favorita da Fernanda. É quando o Rafael entra em seu escritório rapidamente e ele desliga o telefone. O Rafael pede desculpas por ter batido na porta dele com a sua cadeira e de lhe interromper naquele momento o que ele estava fazendo. O Otávio diz para ele não se preocupar porque ele estava olhando para algo que ele gosta muito e que vai tomar para ele mais tarde depois que todos esses problemas forem resolvidos. O Rafael pergunta se ele acha que foi o Guzmán que mandou colocar os panfletos. O Otávio diz que suspeita que tem a ver com os moradores que estão inconformados porque querem receber mais dinheiro pelos seus gados. O Rafael então pergunta por que eles teriam que fazer todo mundo pensar que ele estava morto ao invés só de negociar, porque isso seria muito mais simples.
O Otávio diz que vai revelar uma coisa a ele, mas que ele não quer que a Isabela e nem a Júlia fiquem sabendo nada disso. E diz que o Germán é um idiota e incompetente e está cometendo erros um atrás do outro. E teme muito que ele prejudique os seus negócios. O Rafael questiona e diz que o Germán é um excelente empresário. O Otávio diz que sabe disso sim, é que ele está com grandes problemas com a Júlia e que de forma alguma ele pode permitir que isso venha atrapalhar a empresa dele. O Rafael pede para ele não perder a confiança em seu melhor amigo. E depois disso, o Otávio diz que se sente muito na dúvida com a sua família e fala que ele está a cada dia mais convencido que ela, a Isabela, é a mulher ideal para ele. E todos nós sabemos que o Otávio só está falando isso porque na verdade ele quer tirar o Rafael de campo, porque todos nós sabemos que ele é um doente e que a Fernanda a todo custo para ele.